Sejam muito bem-vindos ao meu Mundo Otaku, meu nome é Wellerson e hoje eu trago pra vocês 7 animes, 7 indicações de animes que são muito bons pra você assistir na Netflix. Provavelmente essas indicações elas sejam mais ideais pra pessoas que não conhecem tanto o universo pra dar aquela porta de entrada, talvez. Mas você também que já tá há um bom tempo nesse universo aqui, também pode ser útil para você. Caso não seja, assiste o vídeo até o final e depois compartilhe com um amigo para ele também conhecer esse universo dos otakus. Sem mais delongas, bora começar de fato essa lista. E são animes conhecidos, bastante conhecidos, porque como eu comentei, são animes que talvez sirvam mais como porta de entrada para novas pessoas que ainda não conhecem os animes, né? Então nós temos aqui na primeira posição Death Note. Quem não conhece Death Note? Eu acho que Death Note é um dos animes mais aclamados aí, muitas pessoas gostam muito, que nós temos o icônico Light Yagami, né, o Kira, e eu sinto muito ter revelado isso pra você, porque vez ou outra acontece a gente falar que o Light Yagami é o Kira, e a pessoa fala, você tá dando spoiler, cara, você tá dando spoiler, eu não vou assistir mais porque você deu spoiler. E eu até entendo, mas poxa, é um anime de 2007, então... Enfim, mas só pra contextualizar aqui, caso tu não conheça essa história que eu acho difícil, nós temos a apresentação do Light Yagami, que é um estudante muito inteligente, o cara que tá sempre... sendo o centro das atenções de praticamente tudo, e em um determinado dia, um ser chamado Ryuki, que é um Shinigami, um deus da morte, acaba deixando um caderno cair na Terra, e esse caderno ele permite que você escrevendo o nome da pessoa, essa pessoa venha a falecer. Então, basicamente, essa é a ideia central, e quando ele pega esse caderno, ele testa e vê que dá certo, ele entende que ele pode criar um novo mundo, que ele vai ser o deus do novo mundo. E é aí que surge um personagem chamado L, que vai causar um retrocesso nesses planos do Light, né, do Kira, para que não possa, de fato, ter essa concretização, né, porque o Kira, ele começa a matar várias pessoas, ele começa matando criminosos, pessoas que ele julga não serem necessárias na sociedade, mas depois de um tempo, ele acaba matando indiscriminadamente, e é aí que a história fica um pouco meio perturbada, né, sai dos eixos, mas basicamente essa é a linha de Death Note para você que não conhece e você quiser assistir. A segunda indicação aqui de anime pra você ver na Netflix é Sword Art Online. Eu tenho um pouco de problema com Sword Art Online, atualmente tá tendo a última temporada, acredito eu, nessa temporada dos animes, né? E pra mim, a melhor temporada foi a primeira. O resto, mais ou menos. Então, a temporada, acho que é a de Aincrad, né? Essa foi incrível, maravilhosa. É a primeira temporada, você precisa ver ela. E do que se trata, basicamente, porque talvez você não conheça Sword Art Online. A história de Sword Art Online acontece no ano de 2022, quando foi desenvolvido um jogo VR-MMORPG chamado Sword Art Online. E com a ajuda do Nevergear, que é uma espécie de capacete que consegue ativar os 5 sentidos do usuário a partir do cérebro, faz com que você entre no jogo de fato e você viva as experiências, as emoções de você jogar um jogo RPG e de cada sensação. Isso é incrível e é isso que acontece porque é isso que Sword Art Online faz e muitas pessoas estão focadas nisso, muitas pessoas querem conhecer Sword Art Online e vão jogar Sword Art Online, tanto que vira uma febre mundial e todo mundo está jogando Sword Art Online. Entretanto, acontece que em um determinado dia surge um personagem que faz com que as coisas tomem um rumo diferente, que é quando ele diz que você, como jogador, se morrer dentro do jogo, se você morrer virtualmente, você acaba morrendo na vida real. E é aí que as coisas começam a ficar complicadas, as coisas começam a ficar tensas dentro de Sword Art Online, porque as pessoas estão morrendo. E aí é que surge o nosso personagem, Kirito, né? O cara famosíssimo aí no mundo otaku, né? E aí tem os vários desdobramentos, né, de Sword Art Online, com a presença do Kirito, que é um personagem muito forte. E aí tem a Asuna também, o casal dos animes e tal, tudo mais. Tem todo esse desenvolvimento e você, para entender um pouco mais do que se trata essas repercussões, você precisa assistir. Eu ainda considero essa primeira temporada a melhor. O resto não é que não seja ruim, mas não conseguiu capturar tanto a minha atenção assim como essa primeira temporada. Mas a indicação tá dada aí pra vocês. A terceira indicação não poderia faltar, né? É Naruto e também Naruto Shippuden. Ambos estão disponíveis no catálogo da Netflix e praticamente eu acho que eu não preciso falar nada, né? Provavelmente tu já assistiu. Se tu não tiver assistido, tu tá errado, cara. Tu não devia estar aqui nesse universo. Tu não devia estar assistindo esse vídeo.
Basicamente, na história de Naruto, nós temos o nosso protagonista, Naruto Uzumaki, onde ele deseja se tornar o Hokage. Só que ele cresceu órfão, né? As pessoas não estão nem aí pra ele, porque ele tem uma besta, a Kyuubi, dentro dele, selada, e por isso, por conta da Kyuubi ter entrado na Vila da Folha e ter devastado tudo, as pessoas têm uma certa aversão a gostar do Naruto, então ele cresceu sozinho, totalmente isolado de tudo e de todos, e mesmo assim ele continua perseverante. E depois ele cresce, desenvolve o discurso no Jutsu, e nós temos todo esse desenvolvimento, nós temos o Sasuke, que é um personagem importante, temos a Sakura, a formação do time 7, o Kakashi, temos também um personagem chamado Jiraiya, que vai ajudar muito já no processo do Shippuden. Então nós temos vários personagens que são de suma importância para entendermos a história de Naruto, e talvez o Sasuke seja um dos mais importantes, porque se não fosse o Sasuke se rebelando, odiando tudo e todos, querendo vingança e fugindo da aldeia da Folha, a história não iria acontecer. Então, basicamente essa é a história de Naruto, você já conhece, se você não conhece, eu acho que isso aqui dá pra resumir um pouco do que é Naruto. O quarto anime é Anohana, e esse anime é muito bom. É daqueles animes meio sentimentais, meio melancólicos, que faz você... Ai, caramba, isso aqui é pra chorar, né, velho? A história de Anohana se baseia em um grupo de 6 amigos, e eles se separam quando um desses integrantes, né, que é uma garota chamada Menma, ela acaba morrendo. Existe esse distanciamento por causa da perda, né? E eles não conseguem reagir muito bem com isso e eles acabam se separando. 10 anos posteriores, a Menma aparece para um dos personagens, né? Para o que viria a ser talvez o protagonista de Anohana, ela aparece para ele e esse personagem é o Jinta Yodomi e ela diz que tem um desejo que não foi realizado enquanto ela estava viva. É uma parada bizarra, né? O cara conversa com fantasmas, mas tudo bem. E aí o fato desse desejo da Menma não ter sido realizado enquanto ela estava em vida faz com que haja uma nova reunião, faz com que todos os outros 5, né? Na verdade os outros 4, porque 5 com o Jinta e 6 com a Menma, eles se reúnam novamente para que possam entender os sentimentos da Menma, para que possa fazer com que ela realize o desejo dela, mas ao mesmo tempo também tem a realização dos desejos de cada um, né, que ainda que ficaram vivos, e por algum motivo eles sentem que tiveram culpa, uma espécie de ressentimento pela morte da Menma. Então acaba que é uma via de mão dupla, né, todo mundo sai ganhando, e é uma história muito sentimental, é uma história muito emocionante que vale a pena você dar uma conferida. O quinto anime é um que não poderia faltar, que olha aqui, ó. Aqui, ó. É claro que ele tinha que estar aqui, né, meu querido? É claro que ele tinha que estar aqui. Neon Genesis Evangelion. Talvez um dos animes mais complexos de você entender a história, o que está acontecendo. Realmente é difícil, mas vamos dizer que o plot, né, que a premissa, ela é simples. O que acontece dentro dessa premissa é o que faz com que tudo se exploda. Mas em Neon Genesis Evangelion nós temos um foco em uma organização paramilitar chamada NERV. Essa organização paramilitar, ela combate umas espécies de monstros, de criaturas que são chamadas dentro da história de anjos. E como é que elas fazem isso? Como é que a NERV, melhor dizendo, faz isso? Elas combatem os anjos com robôs gigantescos que são chamados de Evas. Mas esses robôs, eles não podem ser simplesmente, sei lá, ligados e controlados remotamente. Eles precisam ter um piloto lá dentro. E é aí que nós temos a apresentação de um dos personagens mais odiados, talvez, da comunidade otaku, que é o personagem Shinji Ikari. Que eu não odeio o Shinji, também não gosto tanto assim dele, mas eu acho ele um personagem interessante que passa por dramas bem reais, vamos dizer assim, e tem alguns complexos que, de certa forma, podem ser aceitáveis. Então, é uma grande psicologia a Neon Genesis Evangelion, e vale a pena você assistir esse anime. Se você não entender, você pode ver alguns vídeos para você poder entender melhor tudo que compõe Neon Genesis Evangelion, e eu indico também um vídeo do Kitsune e do Urso, lá do VideoQuest, onde eles explicam bem pormenores tudo o que acontece em Evangelion, beleza? Chegando perto do fim, nós temos a sexta indicação, que é o anime Violet Evergarden, que é aquele anime pra te fazer chorar, aquele anime pra, sabe, você largar tudo de lado, todo aquele sentimento de machão, sabe, ou de garota empoderada, e você simplesmente assistir, se derramar, se debruçar em choros, porque é justamente isso que Violet Evergarden é. Na história nós acompanhamos uma garota chamada Violet, que ela é uma autômata de automemória, alguma coisa assim do gênero, que são pessoas designadas a escreverem
texto para outras pessoas. É basicamente um ghostwriter, vamos dizer assim. Então, as pessoas convocam elas, pessoas que querem escrever uma carta, mas elas não conseguem escrever. Então convocam aos autômatas para que elas possam ir lá e escrever no lugar dela. Então tem toda aquela questão de passar um sentimento que ela mesma não tem, e isso é importante porque tem que descobrir, tem que tentar estudar todo o contexto para poder escrever aquela carta para determinada pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o paralelo disso, nós temos essas autômatas, pelo menos a Violet, que, se eu não estou equivocado, ela também era uma guerreira. Ela era uma soldada, né? Não sei se existe soldada, esse termo, enfim, ela lutou no exército, se eu não estou equivocado. Então tem toda esse contraste, sabe, de uma pessoa fria, de uma pessoa calculista, mas ao mesmo tempo que ela precisa escrever cartas românticas, falar de amor, externar sentimentos. E todo esse desenvolvimento de Violet é muito interessante, é muito imersivo e ao mesmo tempo também é muito dramático. Então tá aí, vale a pena a indicação para você poder assistir Violet Evergarden. E para finalizar essa lista, né, com 7 animes, 7 indicações de animes bons na Netflix para você poder assistir, vamos finalizar com o anime Code Geass. Esse é um anime mecha, assim como o Evangelion. Eu não curto muito esse gênero, essa demografia, melhor dizendo, mas esses são animes que eu gosto da demografia, assim como também tem outros isolados aí, mas no geral eu não curto muito, mas esse vale a pena você também conferir. A história de Code Geass, ela se passa em um momento onde o Império da Britânia consegue dominar o Japão. Então não existe mais Japão, o Japão agora passa a se chamar Área 11. E a Britânia, o Império da Britânia, é que domina tudo. Não só bastando essa dominação do Império da Britânia, os japoneses também, assim como perderam várias regalias, ou direitos, melhor dizendo, eles não se chamam mais japoneses, agora eles se chamam Elevens. E a história de Code Geass é um grande conflito político, né? Basicamente é isso. Nós temos em alguns momentos ali alguns rebeldes japoneses que não aceitam essa submissão, né, para o Império de Britânia e acabam tentando criar uma revolução interna para poder ter a independência novamente do Japão. E nós temos várias guerras acontecendo com os japoneses, agora os Elevens, né? E o Império da Britânia. É interessante, é legal você ver esse conflito acontecendo. E é aí que nós somos apresentados ao nosso protagonista, o Lelouch. E aí você precisa assistir para entender todas as motivações do Lelouch. Mas o que você precisa saber é que em um determinado momento ele se encontra com uma pessoa que dá a ele o poder do Geass, que é o poder do rei. E é a partir desse poder que ele vai causar uma revolução para trazer de volta aquela glória japonesa, para trazer de volta a dignidade, o respeito do Japão e também pensando na irmã dele, que é muito importante, é uma das motivações. E basicamente essa é a história de Code Geass. É um anime que vale a pena você assistir e assim nós finalizamos essa lista. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, beleza? Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!